escola dominical, depois que a escola voltou, nós falamos por temas que são comparativos um com o outro, ou seja, como se um emendasse o outro perfeitamente. Nós falamos sobre lavados, santificados e justificados, que é a justificação. Abraão e Ló, a verdade sobre a justificação de novo. Conhecendo a justiça versus viver na justiça. Também tem a ver com a justificação. Hoje nós vamos falar sobre alívio da inquietação versus perdão dos pecados. Os irmãos vão entender. Eu já vou iniciar falando durante a passagem dos versículos para que tomara que dê tempo para passar o que o Senhor me deu. Olha, alívio da inquietação. Eu tive um alívio da minha inquietação. O que os irmãos entendem com essa frase? No geral, na regra do sentido da frase em si, da função da frase. O que é um alívio da inquietação? Não. O abalo emocional motivado por situações espirituais. Resumindo, a inquietação na Bíblia, ela é relativa ao pecado, ou seja, o endemoniado gadareno, a Bíblia fala que ele era possuído. Mas quando ele estava nos sepulcros, a Bíblia não fala possuído, fala que ele era atormentado. Ele gritava, eu vou aqui tentar fazer uma alegoria. Ele saía gritando pelos túmulos e gritava assim, e clamava: me liberta, me liberta. O tormento dos demônios, independente da possessão, porque a Bíblia fala que quando ele era possuído, o que ele fazia com as correntes? Arrebentava. Então, essa é a possessão, o tormento. Irmãos, uma pessoa não precisa estar possuída. Não tem a ver com pessoa que é ruim, não tem a ver com uma pessoa atormentada. Eu já vi a pessoa bater a cabeça assim e tentar expulsar coisa invisível, porque ela não conseguia ficar quieta, tem alguma coisa perturbando. Eu tive um tio falecido há muito tempo, levaram para médico, não tem nada, isso é coisa dele mesmo, ele está dizendo que está vendo, nós não estamos vendo nada. Então o tormento, ele causa uma inquietação. O tormento pode vir de qualquer situação, você pode ser atormentado por barulho, isso, barulho, vizinho, mas olha bem, quando você começa a se incomodar, e vê que aquilo ali não tem como resolver o problema, você começa a ficar inquieto. Poxa vida, eu não quero ficar assim não. Eu sou o primeiro. Eu me inquieto com coisas que me incomodam mesmo. Então eu procuro fazer o quê? Para me livrar daquela inquietação, eu fujo dali. Eu vou para outro lugar. É uma solução? Mas por curto prazo de tempo. Porque muitas vezes aquilo que nos torna inquietos é uma coisa móvel, está o tempo todo à nossa volta. Nós só procuramos locais que nos aliviem por um tempo. A bagunça não pode ser até, deve até silêncio demais, a pessoa incomoda a pessoa. Se você dorme mal, à noite você arruma um jeito de sanar aquilo ali. Vou procurar fechar a janela, eu não quero perturbação. Aquilo é paliativo. Resolve o teu problema naquela hora. Depois. Aí alguém fala assim, mas isso não tem valor? Tem. Tudo que você quer é ter um minuto de quê? De paz e sossego. Isso contradiz a palavra. A Bíblia não fala que ele deixou um minuto de paz. A nossa maior guerra não é com funk, não é com o vizinho, não é com maledicência. A nossa maior guerra é com Deus. Porque a Bíblia fala que estamos, todos os homens, Deus encerrou eles debaixo do pecado. E eles se tornaram inquietos. Mesmo os malignos, os homens maus, os ímpios, os irmãos vão ver isso biblicamente, eles se tornam pessoas inquietas porque o pecado incomoda eles. Não que eles tenham aversão ao pecado. Eles nem sabem disso. Mas eles dependem de ficar fazendo coisas desagradáveis, totalmente relacionadas ao pecado, não porque somente tem prazer, mas porque aquilo alivia eles. Alivia. Então concordam comigo que esse alívio acaba sendo uma condução coercitiva, ou seja, você não quer, mas você é conduzido pelo maligno. Reparem bem, você procurar alívio não é uma coisa boa, é do pecado, é fruto de desobediência.
Os inquietados são pessoas que realmente não conseguem se preocupar com a alma. Eles não se preocupam com a alma. Mas eles pronunciam: bendito seja o Senhor que salvou minha vida. Irmãos, olha bem. Se uma pessoa não entra em desespero porque sua alma pode estar condenada, acabou para ela. Acabou, pode visitar a escola dominical, pode orar, pode ir para culto, pode ser, pode fazer o que for. Não adianta, o fim é a condenação. Porque Deus deixou, o Senhor deixou bem claro na sua palavra. Ele falou assim: se os vossos pecados forem vermelhos como carmesim, se vocês mudarem de vida, vocês vão mudar de vida, mas continuam com a semente do pecado, continuam. Eu farei com que eles se tornem brancos como a branca lã. Ou seja, uma cura imediata. Jesus falou assim, ó, em Mateus 28, não sei, ou não, 11, 28, 29. Falou assim, olha bem, a diferença da inquietação com o perdão dos pecados. Vinde a mim, todos vós que estáis inquietos, diz no original. Anunciar, aliviarei. Olha a palavra alívio aí, de forma correta. Tomai sobre vós o meu comando, não é isso? Lembra do jugo? Jugo desigual? Lembra? Há muito tempo, acho que 12º, 13º. Tomai sobre vós o meu comando, não é isso? Desde que eu conduza a vida de vocês, quando vocês forem perdoados por mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, não é isso? E achareis descanso para vossas almas. E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, eu recebo, Joyce, você, se você realmente se contristar diante de mim, e o perdão que eu lhe der, te santificar. Esse é o problema. O alívio, a procura de alívio, não santifica. Eu apenas quero tirar essa sensação de que eu estou sem paz. Olha, vamos começar. Eu vou falando durante o estudo. 1 Samuel 16, 14, 23. Vamos lá. Eu vou falando conforme eu vou tentar, eu vou realmente tentar correr. Assim os irmãos talvez não percebam mais. Olha, acontece efeito contrário. 1 Samuel 16. Ó. Vocês sabem quem foi o primeiro rei de Israel, não sabe? Quem foi o primeiro? 16, eu vou falar o versículo. 16. Quem foi o primeiro? Saul, não foi? Então, Saul. Ó, 16, olha aqui. Ô Silvia, no versículo 14, em cima tem um título na tua Bíblia? 16, 14, vê se tem um título. Saul é atormentado por um espírito maligno. Todo mundo tem esse título? É 1 Samuel 16? 1 Samuel 16. 14. O seu também está, Beth? Meu era Esse diferente. título, qual? O título? Davi é ungido rei de Israel. Não. 1 Samuel 16. 14. Ah, 14. 16, versículo 14. Isso. Não, 16, versículo 14. É o mesmo título, eu quero verificar. Ah, achei que era capítulo É. 14. Então, olha só. Saul atormentado por um espírito maligno. Lê esse livro para mim, o versículo 1 somente. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau lá da parte do Senhor. Ué, olha só, o Senhor fez uma troca. Saul tinha recebido o Espírito de Deus e pela desobediência dele, irmãos, o Espírito de Deus se afastou, mas não deixou a casa vazia, não. O Senhor permitiu que o espírito mau não possuía ele, atormentava ele. Aí olha só. Então os criados de Saul, versículo 15, os criados de Saul disseram, continua assim. Eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos que estão em sua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que, quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Olha que coisa interessante. Olha, quando ele tocar, você vai se sentir melhor. Então, que tipo de tormento que ele estava sentindo? Se mandaram buscar, esquece a parte espiritual. Se mandaram buscar alguém que tocasse uma harpa, dedilhasse bem, que tipo de tormento? Como é que era? Dá para deduzir. Tinha que ouvir
Né? Parece aliviar. Ele não só ouvia, como ele sentia o que ele ouvia. A Bíblia fala, no original, que quando ele atormentava ele falava. A Bíblia fala que ele profetizava esse espírito. Não é profecia de Deus, não. Fazia com que ele profetizasse. Ele falava palavras que estavam vindo não dele, mas de um espírito não possuído. Não possuído. Ele não queria, ele ouvia. E ele pronunciava e aquilo estava atormentando ele. Já viram quando... Olha o problema do pecado. Quando você vê uma imagem do pecado. Ou você ouve um som do pecado. Por que você for ouvir aquele som do pecado? Ele fica o dia todo, a semana toda, direto na tua cabeça. A imagem do pecado fica fotografada. Por que você e eu vamos ver? Eu não estou falando de imagem do pecado, pode ser qualquer coisa. Poxa, isso agora não sai da minha cabeça. Isso é... Mas então, isso aí. Mas entenda bem, irmãos, eu quero... Olha só. Eu quero chamar a atenção para a seriedade disso. Olha só. Se você leu o 14 e o 15, não foi? 16. Agora, o 23 somente. Só o 23. E sucedia que, quando o espírito mal da parte de Deus, da parte de Deus, não foi Deus enviou, vai. Vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor. E o espírito mal se retirava dele. Então, o que Saul fazia? Sabe o que ele fazia todo dia? Todo dia tinha que tocar harpa. Olha bem, Deus envia o espírito e Deus é vencido. Vencido. Ele mandou o espírito para atormentar. Um homem toca harpa e a pessoa se sente melhor. Então, o que Saul fez? Começou a se acostumar com isso. Eu vou à igreja todo dia. Hoje eu tenho que ir à igreja. Sabe por quê? Porque isso vai me aliviar. O peso do pecado continua na minha vida. Eu já vi um cara que fala assim, vou lá zerar meus pecados. Mas eu não quero falar diretamente de perdão, eu estou falando de alívio. Vocês entendem isso? Olha só. Compara a situação de Saul. Olha só. Toda vez que Davi tocava, dava certo. Irmãos, não escandalizeis com o que eu vou dizer agora. É a Bíblia de Deus. Que isso, Jerônimo? O que tu fala aí é devoção? Vou repetir, ler a Bíblia todo dia. Deixar a Bíblia aberta no salmo preferido. Calma, vamos lá, vamos pegar pesado. Fazer longas orações durante o dia. Jerônimo, tu está falando de tudo que o crente deve fazer. Sim, mas nós vamos ver biblicamente que isso, quando é posto apenas para o alívio momentâneo da nossa alma, porque não queremos receber o perdão de Cristo. Como não queremos? Foi Cristo que falou no Evangelho de João, falou assim: o Filho do Homem veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? As obras a luz veio ao mundo e os homens amaram mais o quê? Quem pode ter as trevas? Por que eles amaram as trevas? O versículo fala. Porque as suas obras eram o quê? Eram propostas mais, eram obras mais. Então tudo bem. Se as obras eram mais, olha bem, Jesus chegou para os escribas e falou assim: vem cá, vocês não vêm a mim para ter perdão dos pecados. Vocês preferem me confrontar. E eu vou dizer para você. Olha o que aconteceu com Saul, com o remedinho dele. Vai para o versículo, agora Beth lê, 18, capítulo 18. Capítulo 18. Olha o remedinho de Saul. Que tinha tudo a ver, uma bênção, trouxe Davi. Ué, mas Davi era ungido do Senhor, por isso que ele aliviava. Não, o Senhor mandou o Espírito, por que mandaria Davi para aliviar? Ué, se eu mandei o Espírito para atormentar, por que eu deixaria Davi aliviar Saul? Porque tinha uma ironia nisso aí. Ó, capítulo 18, versículo 10 e 11. Lê, Beth. Vai lendo assim, bem pausado para o entendimento entrar. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul. Novamente. E profetizava no meio da casa. Tá entendendo aí? Olha aqui, o que você falou. Ele profetizava, ele repetia, no original diz que ele repetia aquilo que ele ouvia. Irmãos, é sério, Saul, entenda bem, irmão. Ninguém está livre disso não. Chega a um ponto de desobediência e arrogância espiritual diante de Deus, que o Senhor retira tudo que é dele de perto de você. E então, retirando tudo que é dele, sobra espaço para quem?
Para quem? Trevas. Não é isso? Para as trevas. Isso, aí continua. E profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com a sua mão, como de dia. Como todos os dias ele fazia, não é isso? Mas o que aconteceu? Saul, porém, tinha na mão uma lança. Olha aqui, calma, eu quero explicar. Isso. Bobeira, tinha uma lança na mão. O que Davi fazia para com Saul? Ele era instrumento de quê? De alívio. De alívio, então ele ajudava Saul. Aquele alívio, o que Davi fazia era correto e puro diante de Deus, não era? Não era isso? Ele tocava diante do Senhor. Ele era um salmista, ele era um bom músico. Aí olha só, Davi fazia para Saul aquilo que ele achava que era conveniente e misericordioso da parte de Deus. O que aconteceu é que quando a Bíblia fala que Saul tinha uma lança, leu 11. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. E isso, agora eu vou dizer para você. A inquietação faz com que odiemos aquilo que antes nos dava alívio. Olha, primeiro quando ele viu que não surtiu mais efeito, que não funcionou mais, porque ele não se arrependia, ele não mudava, não. Ele não pediu, não clamou de joelho assim: Senhor, eu não quero viver de Davi tocando para mim, para que não seja tormentado. Eu quero que o Senhor perdoe o meu pecado, porque Davi fez isso diante do Senhor. Perdoe o meu pecado e me tire essa inquietação, colocando no meu coração de que eu sou novamente o seu filho, de que os meus pecados foram perdoados, de que eu não tenho prazer neles e quero ser livre deles. Eu não quero mais prosseguir assim, eu não quero ter esse pensamento agora e daqui a pouco eu já estou em paz de novo, porque esse remédio me dava paz. Me dava paz. Pode ver, irmãos, quando o remedinho nosso, seja ler a Bíblia, seja orar, entenda bem. Vocês não estão entendendo a ironia? Eu estou sendo irônico. Praticar a religiosidade e a igreja, quando isso não funciona mais, nós passamos a odiá-los. É isso que acontece com todos. Ninguém deve começar por mim, ninguém deve livre disso. Odiá-los. E a primeira coisa que a gente faz com aquele, pode ser até uma pessoa que nos ajuda, é pegar a lança e jogar nele. Então, e hoje eu quero que vocês entendam o que é inquietação, que em outra tradução diz tormento. Não vos inquieteis, não vos atormentem, sabe? Vinde a mim vocês que eu vou aliviar vocês. Ele pegou a lança e tentou matar por caso. Ele falou assim: não, quer saber? Ele não funciona mais para mim. Quantas vezes pessoas chegam próximo de nós e nos alimentam com a verdadeira e bondosa palavra de Deus, dizendo: olha, isso aqui edifica a tua vida. Funciona um dia, funciona 2, 3. Simbologia como um entorpecente que o cara vai lá e depois não funciona mais. Mas não funciona. Entenda bem, irmãos. Olha, eu vou continuar, mas vamos ver. Entendeu, Beth? Entendeu, Joyce? A relação de Saul funcionava no primeiro que nós lemos, funcionava. No segundo já não funcionava mais. Já não adiantava. Ele se habituou com aquilo. Não, porque é como se Deus estivesse dando um tempo para ele, para o verdadeiro arrependimento. Então, agora nem Davi vai fazer mais nada com você. A Bíblia fala que ele sentiu desejo homicida por Davi. Ele podia ter sentido desejo homicida por outra pessoa, mas sentiu por aquele que o ajudava. Nem você quer perto de mim. Você não é solução para o problema. É isso que nós fazemos. Nós não temos solução para o aperto da nossa agonia, porque procuramos solução paliativa. A gente vai resolver. Quem é aqui? Nós podemos dizer: eu tenho paz no meu coração. Mas ela nunca será paz se essa paz não for em todo o tempo no câncer, na morte, na perda irrecuperável. Eu não estou dizendo que não é. É aquela paz que excede tudo. Isso. Se eu não me engano, está em Filipenses, capítulo 2. E a paz de Deus que excede todo entendimento, Ronaldo, você falou bem, não tem como entender. Não tem como. Não tem como. As coisas acontecem, irmãos, as coisas acontecem. Aquele que não vive de alívio, de inquietação, mas vive o verdadeiro perdão dos seus pecados, ele vive em novidade de vida e paz. Essa paz, ele não tem mais guerra com Deus.
ele foi perdoado. O Senhor falou assim, eu te perdoei. Então esse verdadeiro perdão, deixa eu chorar. Ela está praticando o que ela deve fazer de bom. Olha, irmãos, quando nós somos inquietados pelos nossos erros, nós deveríamos procurar a verdadeira libertação, que é o perdão. Mas isso teria que ter acontecido lá no início. Então, por isso que passam 30 anos, e a pessoa fica 30 anos de crente se anestesiando, porque ela eu não posso deixar de fazer isso, eu não posso, senão eu vou esfriar. Esfriamento espiritual, irmão, não tem a ver com deixar de ir para isso e para aquilo, não. Deixar de ler a palavra. O esfriamento espiritual acontece antes dessas coisas acontecerem. Você entende? Você não se esfria porque você deixou de ir para a igreja. Você deixou de ir para a igreja porque você já está frio. Porque os paliativos não deram certo. Olha, Êxodo 8,15. Êxodo, e quem tiver uma tradução diferente, lê também. Eu vou pedir a Joyce para ler. Êxodo 8,15. Ó, teve uma praga, essa parte fala da praga das rãs. O faraó foi lá e implorou, por favor, não faz comigo não. Moisés orou a Deus e lê, Joyce, versículo 15. Moisés orou a Deus e Deus desfez a praga. As rãs morreram. Ficou uma fedentina danada no Egito. Lê o 15. Vendo, pois, Faraó que havia alívio, lê só essa parte, vai. Endureceu. Lê o início. Vendo, pois, Faraó que havia alívio. Para. Entendeu? Agora só nesse começo, vendo o Faraó que já não era mais atormentado, se converteu e se arrependeu, não é isso, Joyce? É isso? Endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Entendeu? Agora então vocês entendem? O alívio da inquietação por algum tempo. Tem alívio de inquietação que dura anos, 10 anos, 20 anos. Alívio de inquietação. Mas nunca foi para Cristo, para ter a remissão dos pecados, para ter paz. Irmãos, olha, paz não é perfeição. Abre em João 14, 27. João capítulo 14, versículo 27. Vou pedir a Silvia para ler. João 14, muito conhecido dos irmãos, muito. Os irmãos sabem de cor isso aí. E olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para os irmãos. Eu sou realmente corrigido por Deus, porque além dos meus pecados, eu ainda tenho obrigação, eu tomo um tapa na cabeça e falo assim, você vai lá e fala. Fala para eles, mas isso não te garante, olha só, isso não te garante alívio diante de mim. Não confunda, Jerônimo, o fato de você estar ensinando para eles como que eu aliviarei. Você lembra de Baruque? Eu estou para destruir aquilo que eu construí lá em Jeremias, e você procura grandezas, falou para o homem que escrevia para Jeremias, nós lembra no estudo passado? Então, olha bem, e tu procura grandezas, só vou dar o resgate da tua vida. Ou seja, isso eu ensinar para os irmãos não me alivia. Eu estar aqui todo domingo, ao contrário, eu tenho um senso de que, sabe, a minha responsabilidade é tão grande, ao ponto de eu falar assim, Senhor, todo esse tempo eu ensinei, então eu sou réu do que eu ensino. Eu sou um réu do tribunal daquilo que eu ensinei. Por quê? Tu, homens, se vai ler João 14, eu já vou ler, 14, 27. Tu, homens, que ensina a outro, não praticas? Ou seja, é muito fácil ensinar. Pode causar um alívio em mim, pelo menos eu estou à frente da escola americana, estou ensinando. As pessoas veem online, quem tem oportunidade, e aprende. Isso não vai me aliviar em nada. Se isso que eu estou ensinando aqui não for real na minha vida, real. Lê, Silvia, 14, 27. Deixo-vos a paz. A minha paz vos Pronto, dou. isso. Repete esse início, vai. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Sim.
Jesus está declarando aí, Silvio, que ele está garantindo, eu estou dando uma paz para vocês. Agora vocês vão ter paz. Agora continua. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ué, olha bem, essa tradução é a mesma de não vos inquieteis. Olha, não vos inquietem por causa do mundo. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Então, se ele fala para você não se inquietar, ele está te aconselhando a não fazer o quê? A não procurar a paz do mundo. Ou então não procurar o quê? A paz do mundo. O título que eu estou dizendo. O quê para você? Alívio. Alívio. Por quê? Porque o mundo tem condições de dar alívio. Até mesmo com alguns determinados pecados, ele dá alívio para você. Armadilha. Isso. Então, eu assim, olha, eu deixei paz para vocês, mas vocês podem rejeitar essa paz. Vocês podem preferir o alívio. Porque essa paz, vocês têm que vir a mim e ter necessidade de perdão dos pecados, irmãos. A paz, olha só. Esse alívio temporário, ele é causado por isso que eu não li esse versículo de ontem. Porque ele é causado pela falsa paz. Nunca terá paz, mesmo que se convença disso. Mesmo que fale assim, olha, eu tenho procurado, olha só, eu tenho procurado fazer, eu tenho procurado isso, sim, todos procuram. Mas nunca percebem que são fracassados. Somos fracassados por quê? Inútil, uma paz inútil. Eu estou dizendo que essa inutilidade dessa reforma, auto-reforma, ela procede dessa falsa paz. Que Jesus exortou, olha, eu deixo uma paz para vocês, não a abandonem, não apostatem dela, não a troquem por qualquer coisa, não acordem preguiçosos e falem assim, hoje eu vou fazer tal coisa. A vida do crente devia ser uma vida sem projetos. Agora vamos entrar com a pedra. Sem projeto algum, sem projeto de aposentadoria, sem projeto de nada. De nada. Devia ser uma vida de total confiança a Deus para ter prova. Porque a Bíblia fala assim, fazer prova do rei, é isso que a Bíblia fala? Já leu isso, Roberto? Fazer prova, eu digo para vocês, façam prova de mim. Vamos mostrar, vamos conversar. Vocês vão ler isso daqui a pouco. Então, entenda bem, eu digo, a minha vida foi quebrada por Deus, na maior parte dela, e aqui eu não permiti que fosse quebrada, eu errei. Deus me tirou tudo, mas supriu, como se eu não precisasse daquilo ali. Então, em parte, eu tenho orgulho diante de Deus, me glorio diante de Deus de falar, o Senhor tirou coisas da minha vida, que os homens não querem perder nem por nada, não querem. Porque isso vai para da minha vida. E eu posso ser crente, filho de Deus e possuir todas essas coisas. Mas a falsa paz, o alívio temporário é causado pela falsa paz, que possui 3 subterfúgios da alma. Eu vou citar 3. Espera bem, olha a palavra, subterfúgio. Eu consigo 3. Esses 3 são enfáticos para a pessoa sentir falsa paz e sentir um alívio temporário do seu tormento do pecado. Olha só. A primeira, vou falar as 3 e vou ver cada uma. Distração, pode anotar, distração, autojustificação e engano religioso. Sintetizamos tudo que possa se falar sobre isso em 3 argumentos. Distrações, autojustificação e engano religioso. Vamos ver a distração. Lucas 10, 40, 42. Conhecidíssimo também dos irmãos. Lucas 10, 40, 42. Todos acharam? Vamos ler somente, os irmãos já conhecem o texto. Lê, irmã Elizabeth, o 40, todo mundo achou? Isso, todos acharam? 40 e 42. Lê. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Tem profundidade demais em toda
todo esse contexto que eu vos demolei. Está de Marta e Maria. Marta estava querendo se ocupar de coisas desse mundo. Não. Quando a palavra de Deus servia aí, sabe qual é a tradução? Diaconeo. O que lembra isso? O que lembra essa palavra? Diaconeo. Diácono. É um cargo da igreja. Aqueles que servem a igreja, servem a liderança da igreja, tomam conta da igreja e fazem com que as coisas andem na igreja. Entenda bem, essa tradução foi usada para Marta. E Marta diaconeou, ou seja, Marta servia. Marta, em outro texto, lembra quando teve um jantar em Betânia, que Lázaro estava vivo e Marta e Maria estavam lá? A Bíblia fala, enfatiza, e Marta servia a mesa. Então Marta vivia para servir. Vivia para servir. Talvez ela tenha servido tanto que ela virou exemplo. Ela virou exemplo assim, caramba, Marta é tão prestativa, a irmã não faz nada. Uma coisa boa. Mas chegou um momento da vida dela que aquilo não era suficiente. Quando ela viu Jesus dentro de casa, ela achou que poderia se sentir muito bem. Mas ela conseguiu perceber de que mesmo com o mestre, com o Senhor da salvação da sua alma, com o mestre dos senhores, obriga minha irmã, que está aí sentada batendo papo com o Senhor, olha bem, obriga que o quê? Qual é o versículo? Fala aí. Repete o versículo, Beth, por favor. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Olha a distração aí, vai. E aproximando-se disse, Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ela estava cansada? Vocês acham que ela estava cansada? Com o que ela se importunou? Com a Marta, com a Maria? Por que ela se importunou com Maria? Porque ela estava sentada, parada? Estava conversando com Jesus. Isso! Talvez que ela queria conversar também. Não, ela estava ocupada de servir. Era o. Como é que é o nome quando a pessoa fala? A reputação dela. Marta servia. Ela servia, sabe? Enquanto Maria. Sabe? Você consegue imaginar uma pessoa sentada com o mestre, cheia de orgulho? Nossa, eu quero ouvir do reino do céu. Vocês acham que Maria estava ali assim? Maria falou assim, talvez o tormento de uma irmã desobediente, de uma irmã... Você está conversando comigo. Amada minha, de já encantados, eu gosto dessa frase. Amada minha. Nós deveríamos ouvir essa frase o tempo todo quando o tormento viesse. Amado meu, amado. Isso não quer dizer que eu vou te levar para o céu de qualquer maneira. Eu te amo. Será que isso não basta, não? Eu vou citar uma coisa que uma vez você falou para mim, Ronaldo. A tua mãe contou para mim. A tua mãe contou para mim, você me permite contar aqui, não é nada. Olha, isso vai. A tua mãe teve um período antes de. Quando se separou, ela teve um período de. Ela contou para mim, ela contou. Você permite, que vai edificar o estudo. Sim. Ela teve um período de muita depressão, você lembra? Ela acabou parada, ela contou para mim que ela acabou parada, não queria comer, não queria dizer nada. Talvez você não saiba disso. Mas ela contou para mim que o que levantou ela foi o filho dela. O filho dela chegar para ela e falar assim, mãe, a senhora está se acabando por essa perda. Olha para mim, mãe, eu estou aqui com a senhora ainda. Talvez você nunca tenha sabido disso. Você sabia disso? Não. Ela me contou. Ela falou que o que levantou ela foi o filho dela falar assim. O filho dela, graças a Deus por essa memória. O filho dela falou assim, mãe, olha só, mas a senhora tem a mim. Então entenda bem, Maria se sentiu desse jeito. É isso que nós devemos sentir. É como se, tá vendo, Ronaldo? É como se você, ela não estivesse vendo aquilo que era bom para ela. Você não está sozinha. Mas eu não quero você, Ronaldo. Eu quero a outra situação de volta. Mas o filho insistia para ela. Palavras dela. Mãe, eu estou aqui. Eu estou aqui. E isso procede, Ronaldo? Então você sabia que sua mãe tinha levantado isso? Nem ela nunca te falou. Pois ela falou para mim. Eu falo sem honra, que não há constrangimento nenhum. Você está desonrado por isso? Não. Então, eu estou dizendo porque eu me lembrei disso agora. E o que eu me lembro vem de Deus, então eu estou usando aqui no estudo. Isso abriu a mente dela. Ela levantou.
e teve forças. É isso que o Senhor faz conosco. Ele fala o tempo todo, amada minha, amado meu, olha para mim, olha para cá, olha para mim. Não confia no que você está vendo, não confia. Eu amo você e eu não quero que você seja condenado. Eu quero que você venha para mim. Cantares tem essa frase, é uma frase digna, sabe? Amada minha. É uma coisa, o pessoal fala que não tem nada de Deus ali, mas é realmente uma simbologia da igreja, do amor do esposo pela esposa, simboliza a igreja. Então ele fala, amada minha. A pessoa é amada quando negligencia o esposo, sabe? Ela continua sendo amada, a igreja, quando ela sofre tentação. Ela continua sendo amada quando se sente fraca pelos pecados. Ela continua sendo amada o tempo todo. Só que ela não sabe, não ouve, não quer. Porque ela quer uma coisa imediata. E ser amado denota um espaço de tempo muito grande, a vida toda. Ser amado o tempo todo. O tempo todo. Você me perdoa ter usado como exemplo, mas eu tinha que falar. Porque isso é honra e memória do que ela me revelou. Sabe? E eu quero que complete o Beth, o 41. Não, o 40 você já leu. Respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Olha, a boa parte não era conversar com Jesus, como muita gente fala. Ela escolheu falar com Cristo ao invés de fazer trabalho da casa. Não! Você está atormentado, você está com a mente possessa porque você quer fazer tudo perfeito, porque você quer mostrar para Deus que você é uma pessoa correta diante dele. No entanto, você nunca percebeu que somente uma coisa Deus quer de você. E o que Deus requer de nós? Baseado na situação espiritual e até física da nossa vida. Ele requer o que de nós? Fala. Arrependimento, contrição e volta para o Senhor. Viramos prostitutos e prostitutas. E ainda assim, mesmo a lei condenando um marido ou uma mulher, por exemplo, que se corrompe e depois retorna para o marido, Deus fala assim, ainda que você te prostituíste com muitos amantes, isso simboliza tudo aquilo que substituiu Deus, ainda assim eu te recebi de volta. Então entendam bem, compara bem o alívio da inquietação com o perdão dos pecados. Vamos ver a segunda. Você viu que é a distração, não viu? A distração. Vamos lá, a segunda. Marcos 4,19. Marcos 4,19. Nós estamos falando de distração. Marcos 4,19. Ronaldo, você achou aí? Marcos 4,19. Então deixa. Joyce, lê para mim. Marcos 4, todo mundo acharam? Sim. Marcos 4,19. Pode ler? Pode. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, que distração é essa aí? O que está causando distração? A pessoa que é gerar, que simboliza essa semente. Cuidados do mundo. Cuidados do mundo. Quando fala cuidados do mundo, não vos inquieteis pelo que haveis de comer ou vestir. O vosso Pai do céu sabe que necessitar dela. Não está falando que vai dar, sabe que necessitar dela. Só dele saber é importante. Mas as preocupações, como eu vou fazer? Irmãos, é um pecado. Eu não gosto de falar pecado gravíssimo, porque pecado é pecado. Eu falo para vocês, nós pecamos voluntariamente quando pronunciamos isso. Como eu vou fazer? Eu não tenho mais aposentadoria. Então como você quer? Tu acha que Deus vai botar dinheiro na minha porta? Essa blasfêmia não será perdoada. É como falar do Santo Espírito de Deus que vos guia nesse mundo, que vos orienta e vos consola. Sabe, nós temos o péssimo hábito, um hábito nojento e que provém da vida pecaminosa que nós dizemos que tínhamos antes de conhecer a Cristo,
de nos inquietarmos com distrações. Uma vez John Bunyan ele citou que ele se considerava tão infeliz por causa dos pecados dele, que ele conseguia sentir uma coisa estranha quando ele via velhos, pessoas idosas, preocupadas com o futuro. Pessoas com 70 anos, olha bem, eu tenho 60, entenda bem, eu tenho 61. 61. Que plano, irmãos? Não vamos nos enganar. Que plano eu tenho para a minha vida? Não que eu tivesse antes. Que plano eu tenho para a minha vida? Mas o vapor eu passo em outra coisa. Se pessoas morrem, deixa eu falar aqui rapidinho. Olha bem, morreu um cantor a sexta-feira. Como que eu falei? O nome dele é... Sei lá o que, Diniz. Diniz, Rafa Diniz, uma coisa assim, cantor de sertanejo. Foi gravar um clipe, 22 anos, um garoto, eu vi a foto dele, um garoto, uma criança, 22 anos, tem 2 filhas, e botou um voto assim, ele botava na rede social dele, eu li a reportagem, falava isso, diz assim, se eu puder, daria o mundo para minhas 2 filhas. E começou a crescer, e foi gravar um clipe lá na Cidade do Fogo, lá para perto, lá, não sei se era para cima da Bahia. Ele foi gravar um clipe e tinha uma lagoa e tinha uma pilastra de ponte. E a lagoa limpinha, e ele resolveu dar um mergulho. Morreu afogado. Só ficou assim, mergulhou e não voltou. Mas eu quero chamar a atenção o seguinte, eu não estou falando dele, a memória dele, não, eu estou dizendo, o que plano você pode fazer? Mas você arrisca. Vai que eu não morro. Vai que eu não morro. Entenda bem, teve um ganancioso há anos atrás, infelizmente eu não lembro o nome dele, ganhou muito dinheiro, se eu não me engano, ganhou em jogos, e como ele era ganancioso, falou assim, vou gastar tudo até o dia da minha morte. E calculou tudo, que ele não ia passar de 70 anos por causa do tipo de vida dele. Com 70 anos ele perdeu tudo e continuou vivendo mais 10, na miséria. Entenderam agora? Ele calculou que ele morreu com 70 anos, gastou toda a fortuna dele, não deixava ninguém. E olha só, até isso teve surpresa. Não temos como projetar. Aí a Bíblia está dizendo o quê? Mas o que diz aí o que você leu, Joyce? Foi você que leu? Não. Sim. Foi você. Diz aí o que você leu. Mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífero. Então é distração, irmãos. Não sou eu que estou falando contra o pensamento dos irmãos. É tudo distração, mas mesmo nós sabendo, a gente sabendo agora, tomando conhecimento na escola dominical, a hora que aparecer à nossa frente, não posso deixar passar essa oportunidade, não. Não posso deixar passar. Muitas vezes vem perfeita, assim, perfeita. É o que eu preciso para a minha vida. É o que eu devo fazer. E não está vindo de Deus. Porque Tiago fala, todo dom perfeito e todo bom presente. Para ele ter esse título, ele tem que ter vindo de quem? De Deus. Que é o pai de quê? Que a Bíblia fala? Pai das luzes. Do pai das luzes. O que fez eu perder essa coisa que a gente aprende é esse negócio de projetar, né? A gente é cultural às vezes. Nós fazemos planos. O que fez eu perder essa vontade de fazer planos foi ver minha mãe partir do jeito que partiu. Mas então, mano, você não tem comando, não existe um comando da vida. Virou assim, ó. Então, olha, quer ver? Sabe o que vai acontecer? Olha Saul com a lança. Então quer dizer, olha bem, vou mostrar agora Saul com a lança. Eu falo, olha, o Senhor repreende esse projeto mental do homem como se ele tivesse comando da vida dele. Saul com a lança. Então quer dizer que eu vou virar mentira. Olha só, Saul está com a lança. É esse o Saul falando. Então quer dizer que agora é o quê? Não vou mais trabalhar, não vou fazer nada? Não. Nós rejeitamos a palavra repreendendo ela. Nós não cremos. Não tem a ver com mudar de vida, porque eu vi aqui agora na escola dominical. Tem a ver com receber de Deus. E quando uma coisa que você recebe de Deus, ele não tira. Porque ele lhe deu. Ele lhe deu. Olha só. É igual aquela passagem de Provérbios 16. Quer ver? Eu vou falar de outra distração. Sabia que tem a distração de fazer a coisa certa? E é uma distração. Na igreja de Coríntios, os pais estão preocupados, chama-se a sua virgem, a filha. Os pais tinham preocupação de assim que a menina atingisse a idade de casamento, que era uma idade bem baixa, ele fazia questão de arrumar um casamento para ela, para que ela não
fosse mal falada ou viesse a cair em algum pecado, na igreja, não é na lei não, na igreja. Paulo virou, quer ver? Abre 1 Coríntios 7,35. 1 Coríntios 7,35. Paulo chegou e falou assim, irmãos, olha, tudo bem, é lícito vocês fazerem isso, mas deixa eu explicar uma coisa para os irmãos. Vocês estão preocupados em casar a filha de vocês, mas lembre-se que ela, ao casar, ela só vai fazer metade das coisas para Deus. A outra metade ela vai cuidar do mundo. Se ela não casar, ele não está dizendo que o pai não deve deixar ela. Se ela escolher não casar, ela cuida 100% da vida com Deus, porque ela não tem marido. Não tem marido, vocês não vão ver. Agora vão ver, não é só isso não, olha o que ele fala. É 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 35. Tá, todo mundo achou? A Joyce? Sim. Sim, achou? Dá para ler pra gente? Deixa eu pegar aqui. 1 Coríntios 7, aqui. E digo isso para proveito vosso, não para vos enlaçar, mas para que o que é decente e conveniente para vos unirdes ao Senhor, sem distração alguma. A gente acabou de falar isso que eu falei para os irmãos. Sem distração alguma, eu falo isso. Mas Paulo, olha só, você está dizendo que é melhor a filha ficar solteira e se ela cair? Não, eu estou dizendo que vocês consultem a Deus. Sempre perguntem pela própria vida que vocês acham que tem comando. Para que vocês, o quê? Como é que foi que você leu? Repete, 35. E digo isso para proveito vosso. Não para vos enlaçar, mas para o que é decente e conveniente. Então eu vou usar essa palavra para mim, agora com vocês. Eu não estou falando isso para enlaçar vocês, para criar uma doutrina que está dentro da minha cabeça. Mas eu estou tentando abrir os olhos dos irmãos, a começar por mim, do que é bom diante de Deus. Do que faz com que você tenha plena paz e consolo do perdão dos pecados. Olha só. Não para vos enlaçar, mas para o que é o que é? Decente e conveniente. E conveniente. Para vos unirdes ao Senhor sem distração alguma. Sem distração alguma. Então, muitas vezes, o cunho religioso, aquela forma de fazer correta, eu não Aqueles vou fazer isso. protocolos da igreja. Não, mas às vezes é correto sim. Mas temos que tomar cuidado que até o executar da lei, os homens atragediam. Tem um exemplo? A lei fala, não cobiçarás a mulher do próximo, não é isso? Não, a lei não dizia lá? Dizia. No entanto, Jesus falou assim, aquele que já pensou alguma coisa, já cometeu adultério. O que pensou então, quer dizer, eles pegaram só a letra, diz para não cobiçar. Eu nunca vou tentar contra a mulher do meu próximo. Sabe? Mas na verdade, Jesus falou assim, olha, quando você bota no coração, já fez. Você só ainda não praticou. Já está corrompido no coração. Porque é o que você quer. Uma hora mais do que outra você vai realizar. Agora tudo bem. Vamos ver a segunda. Eu falei que as três são distração. Qual é a segunda? Autojustificação. Lucas 18, 9 e 14. Autojustificação. Vai, vamos ler deixa eu ver. Do 10, não, vou ler o 9 não, 10, 10 ao 14. Lê, irmã Beto, por favor, do 10 ao 14. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Até isso, olha bem. Eu falei das distrações e a autojustificação. Vocês sabiam que isso cria um entorpecimento na alma?
Sabe? Porque você não assume. Agora eu estou falando do outro lado. Tem aquele que não vai para Cristo visivelmente. E tem aquele que convive tanto com Cristo que já não se importa mais se ele está errando, não. Contando que ele permaneça o quê? Diante de Deus. Segundo ele. Olha bem, o publicano... Mas é o joio? Faz isso? Não é joio, não. O publicano, o fariseu aqui simboliza o religioso. Ele falou assim, Senhor, não precisa falar comigo. Ele acha que já não tem pecado. Ele se alivia, não. Ele está se aliviando praticando o quê? O que ele falou? Ele Senhor, está graças se te dou, vangloriando. eu dei. Calma, lembra que eu falei que esse subterfúgio da alma vem da falsa paz? Lembra que eu falei? Então, o que está entorpecendo ele? O que está fazendo com que ele tenha alívio da inquietação dele? Se achando Ele verdade. falou, não, peraí, ele falou e aí o que faz? Ele jejua. É isso? Vai. Porque não sou como os demais homens. Ó, eu Mas tenho. isso que eu falo, não é porque ele não é igual aos outros. Né? Sim, mas o que ele Quer fala dizer aí? que Que ele pratica ele mesmo classifica. O que ele Roubadores, Vai, injustos lê, e Silvia. adultos. O que ele classifica? Não sou como os demais Ah. homens, roubadores, Ó, eu não roubo, fala. injustos Injustos e adultos. e adultos. Então ele falou três coisas de infiéis, não é isso? Agora ele fala mais o quê? Nem ainda como este publicano. Isso. Já julgou o irmão. Não, e antes ele Já fala o quê? apontou lá, né? Ele fala uma coisa antirreligiosa. Vê aí, ele fala, não, eu não estou aberto não, aqui. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto Então, possuo. olha bem, primeiro ele falou assim, ele falou, primeiro ele falou, não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos, nem ainda como este publicano. Então quer dizer, que além das três, o publicano era um quarto. Está entendendo? Era um quarto, nem ao menos consciência, acorde aí. Então, olha bem, ele falou, eu não sou como os ímpios, nós devemos ser como os ímpios? Ele se vangloriou de tal maneira. Não, mas nós devemos ser como os ímpios? Não. O que diz o Salmo 1 que nós estudamos na escola passada? Na outra, na anterior. Diz assim, bem-aventurado varão que não anda no conselho dos ímpios, não se assenta no caminho, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Olha só, ele falou aqui, ó. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adultos. São qualidades de ímpio, não são? Não são? Agora e depois? Lê, Cifra, o 12. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo Para. quanto possuo. Resumiu a vida com Deus em duas atitudes. Ele estava se avaliando. Não, A mas não é maneira só dele. isso. Eu Não, quero a que vocês maneira percebam dele. isso. Isso, ele se avaliou, mas ele resumiu toda a vida religiosa dele. Duas em coisas. Duas coisas. Eu jejuo, quantas vezes? 2 na semana, né? 2 vezes a semana, e era um jejum longo. 2 vezes a semana, e dou o dízimo de tudo que eu tenho. Bom, existe uma coisa para os irmãos repararem aí. Quando eu jejuo, ele dizia que ele orava. Porque jejum, o judeu não orava sem jejuar. Eu mantenho comunhão com o Senhor 2 vezes por semana. E com relação à lei, dou o dízimo de tudo. Não sou um roubador, porque pegava Malaquias e falava assim, vocês estão me roubando. Porque muita gente faz isso disso, mas eu quero distância desse comentário. Distância. Sabe? As pessoas, Beth, não é figurinha repetida não. As pessoas acham porque, sabe, fizeram bem hoje a uma pessoa. Sabe? Eu tenho que cuidar, ela precisa de mim. Sabe? Mas aquilo não tem eficácia na vida dela. Ou seja, são momentos, sabe, de alívio. A pessoa assim, olha, quem está atormentado pelo pecado, ele não consegue ter paz. Porque é falsa paz. Então isso acontece no dia da Epifania. A partir de hoje, essa palavra é maldita. A partir de hoje. Não, começa por mim. Falar essa frase é uma coisa amaldiçoada. A partir de hoje, vou procurar seguir o caminho do Senhor. A partir de hoje, a Bíblia manda você confessar todos os seus pecados, inclusive o passado. E pedir a Deus perdão, porque você tem necessidade, você não quer queimar no inferno. Não vou parar aqui, irmãos, olha só. Eu quero primeiro terminar falando uma coisa sobre o irmão. Não vai dar, não dá, o irmão me perdoa, não dá, eu não vou corromper o estudo querendo correr. Irmãos, vocês gostariam de ser
parecer uma perguntinha boba, ninguém. Se gostasse. Não, você é homem. Aqui. Você é ser humano, tá aqui. Se de repente você virasse um animal, você diria que foi um infortúnio? Preste atenção, responda sinceramente. Você tem a vida aí, você anda, você tem aparentemente saúde, você come, bebe, pensa e tem raciocínio. De repente, Deus te transforma num animal. O que vocês iam sentir, hein? Vocês gostariam de ser um animal? Não. Mas foi magro. Não. Gostaria? Pode parecer bobeira, mas eu não vou explicar para vocês. Não. Olha, os animais não são objeto da ira de Deus. Não são corrompidos pelo pecado. E nem são condenados ao inferno. Então pensem bem. Tudo isso você e eu estamos sujeitos. E eles não. Mas olha só, o homem foi criado com a perfeição da criação, não é isso? Mas se tornou o quê por causa do pecado diante de Deus? Tem uma palavra boa para isso. Quando você olha uma pessoa e fala assim, essa pessoa é desprezível, se tornou. Então os animais, entenda bem, não são objeto de ira de Deus. O animal não vai para o inferno. O animal tem consciência da criação dele. A Bíblia fala que os animais, a criação de Deus, louva a ele. Mas na verdade, ele não está debaixo de condenação. Então, querendo ou não, essa soberba nossa, de nós acharmos ainda que somos melhores, na verdade, nós estamos sujeitos ao inferno. E eu busco lembrar da vida de John Bunyan e falar assim, esse é o problema. É porque os meus pecados falam todos os dias. A tua morte está se aproximando e você não consegue se livrar deles. Não consegue. Porque você não vai para o filho. Indo para o filho, você tem que ir sabendo que é um caminho sem volta. Você não tem. Ainda assim não se compara a vida humana com a vida animal. Fala alto. Ainda assim você disse que não se compara a vida humana com a vida de um animal. Sim, não se compara. No entanto, olha a ironia. Quando eles moram, a Bíblia fala que são almas, espíritos viventes, ou seja, o espírito sai do animal, o que tem nele sai, ele tem alguma coisa, ele não é um grupo de componentes químicos. Mas entenda bem, o homem, a vida dele vai se findar. E a vida toda que ele passa correndo de Deus. Lembra do castigo de Caim? Se lembra do castigo de Caim? Porquanto mataste o seu irmão, você não vai ter paz. Olha só a inquietação, você não vai ter paz nessa terra. Não vai ter. Porquanto você pecou deliberadamente, você escolheu o pecado, rejeitando a mim, que te avisei, você não vai ter paz nessa terra. Tudo que você fizer, você vai sentir agonia. E olha como tem gente vivendo assim. Por que minha vida é assim? Pô, Deus não podia ser mais bondoso comigo? Irmão, você sabe qual é o período de mais bondade, de maior benevolência de Nabucodonosor? Lembra que Nabucodonosor era sanguinário? No final foi chamado de Nabucodonosor, meu servo. Você sabe qual foi o período perfeito de Nabucodonosor? Quando Deus se transformou num animal. A Bíblia fala que saiu do entendimento dele, comia grama, sabe? Foi tirado do reino. Aí um belo dia tornou o entendimento. É isso que acontece conosco. Nós vivemos animais por causa do pecado, ficamos sendo anestesiados o dia todo, mas quando vem a oportunidade do entendimento, ou seja, quando Deus abre o nosso entendimento, o que você vai falar para mim? Eu não quero o Senhor, não. Nós não confessamos, não assumimos que a nossa vida está na desgraça, que nós precisamos definitivamente que o sangue de Cristo nos cubra, sabe? Na semana que vem nós vamos continuar, irmãos. Eu peço aos irmãos que o que foi dado hoje, que eu nem contava de pegar tanto assim, eu tentei correr, mas Deus faz aquilo que Ele deseja. Observe o que os irmãos viram até agora e comecem a orar nesse sentido. Senhor, eu não posso mais ficar aliviando a minha culpa. Eu não posso mais viver de alívio, ou seja, hoje eu estou bem. Mas não dura, Senhor, não dura. O que está acontecendo? Não dura. Eu preciso de perdão e remissão. Eu preciso ser comandado por Ti, que foi o propósito da minha vida quando eu me converti lá atrás. Eu quero que
toda e qualquer situação desse mundo não me abale mais, porque eu estou desacreditado nele. Então os irmãos estudem. O pouco que foi dado aqui, no domingo que vem nós vamos continuar. Sabe? Fala. Pode falar. Fala. Essa que tem a ver com um tormento, tem a ver com pecado. Vamos aproveitar esse finalzinho para a gente conversar, vai. Essa interpretação que é um tormento provocado pelo pecado. É isso. E que não há alívio, somente a paz que segue todo o entendimento. Sim. Mas a gente fica tentando se distrair com as coisas do dia a dia. Então, e as pessoas usam isso mesmo como lícito. Você tem filho, você tem que ter filho, você tem que trabalhar, e o trabalho te distrai. Aí você falou, claro que nessa situação foi uma outra situação. Mas as pessoas falam, você tem filho, você tem isso, você tem aquilo, enquanto você só está focado naquele tormento. Isso. Vamos ter agora que tem uma pergunta, pode fazer agora. Tem um comentário. Olha bem, você citou isso aí, está focado naquilo que está atormentando, incomodando, está afligindo a sua alma. Então, tudo que se deseja é ser aquela aflição. Mas o que acontece? Que essa distração que nós julgamos como certa, elas não são corretas. Irmãos, os irmãos vão ver se na semana que vem, os homens enganam vocês. Os homens enganam, eles vão botar na tua cabeça aquilo que eles querem. Olha, você pode gozar bens e ainda no final você vai para o céu. Quando eu digo para vocês, irmãos, eu comentei agora há pouco, acho que eu falei com a Silvia ontem, não sei, com a Silvia Joyce, não sei. Vocês só vão ter realmente visão da condenação. Queira Deus que vocês observem ela da direita. Estão entendendo? Queira Deus que vocês observem da direita. Que vocês vão poder falar assim. Foi com você que comecei ontem à noite, não foi, Joyce? Foi com você? Foi eu. Então, você vai ser, meu Jesus. Eu não fazia ideia. Por quê? A Bíblia fala que duas coisas vão acontecer na condenação. Ali haverá o quê? A primeira. Pranto. Como é que é pranto? Se você viveu esses últimos dias pranto, porque nós sabemos o que você falou, está vivendo no luto. O pranto traz o quê? O que traz primeiro na pessoa? A pessoa tem pranto. Reflexão, mas o quê? Tristeza, mas tristeza por alguma coisa que aconteceu. Ninguém tem tristeza do nada. Todo no passado. Isso. Então ali haverá pranto, assim, lembrança de tudo, não é isso? Mas ao invés de causar uma coisa boa, vai ter a segunda coisa. Qual é a segunda coisa? Ranger de dentes. O que é ranger de dentes? Não precisa ser teólogo, sábio, instruído, erudito na Bíblia, não. O que é ranger de dentes? Só você pegar. O que é ranger os dentes? É agonia. Agonia. A Cira não me viu ranger os dentes quando eu espremi no meu braço. Sabe, é o que você faz quando você tem intenso sofrimento. Então, pensa bem. Pensa bem. O ranger de dentes tem a ver com o pranto. Então essa consciência, os homens perderam isso. Olha esse rapaz, eu não sei o que você viu, mas olha bem, quando vi, apareceu para mim assim ontem à noite, quando eu fui dormir, o mousezinho vai para aquela lateral do Windows e aparece a notícia automática assim, ó, sabe, na lateral. Aí eu, como é que é o negócio? Eu procurei saber. A frase dele que tinha na rede social, vou dar um mundo para minhas filhas. Estava emergindo, estava fazendo sucesso, de uma noite para o dia foi ceifado. Morreu. Então, preste atenção, nós tomamos isso como exemplo? Não, só no enterro. A Silvia talvez tenha presenciado isso. No enterro é todo mundo contrito. Assim. A nossa vida é uma passagem, né? Está descansando no Senhor, está dormindo, descansou das dores, mas na verdade, nós estamos sempre olhando para a gente. O meu dia está se aproximando, isso se não for abreviado. Por isso eu digo 61 anos,
Beth, você com 70 é uma vergonha diante de Deus. 71. Não, é uma vergonha diante de Deus. Ainda achar que temos escape nesse mundo aqui, que coisas boas vão acontecer conosco. Devíamos estar aguardando o céu, aguardando realmente, de forma que Deus olhasse, Ele aguarda o céu, ela aguarda o céu. Como eu tenho pedido, Senhor, visita o meu coração, se eu tenho esse desejo, eu sou tão apodrecido diante de Deus, cada dia que passa eu vejo a minha não condição de herdar o céu, por causa da justiça. Não tem como. Eu falei para vocês no estudo passado, eu refleti sobre a minha arrogância durante os anos de cristão, de achar que eu podia comandar o meu próprio caminho, e Deus sendo comigo. Sabe? Então eu compreendo isso que você está falando, Silvia, de que a distração acaba fazendo uma coisa boa, na hora pra gente. Cristo mandou para a esquerda. Mas o provérbio fala assim, um espírito abatido, quem vai levantar ele? Mas não adianta nada a distração, porque aquilo não sai. Mas então, a provérbio fala assim, há um espírito abatido, quem pode levantar? Só existe um que pode levantar o espírito abatido. Né? Então, ao quebrantado de coração, não o rejeitará o Senhor. Salmo 32. Não o rejeitará o Senhor. Então, irmão, na semana que vem nós vamos continuar. Eu peço aos irmãos que, Ronaldo, sabe, a gente vai tentar finalizar o assunto. E realmente Deus me mostrou que quem comanda é Ele. Eu falei assim, conseguirei falar. Inclusive, irmãos, estava com outros planos na cabeça. Deus me mandou falar sobre isso, logo falar sobre isso, e me quebrou. Porque os irmãos não têm ideia de como eu estou me sentindo aqui, falando isso para os irmãos. Como estou me sentindo? Só quero que os irmãos guardem isso. Porque se os irmãos estão sentindo alguma coisa, eu estou sentindo, eu digo que estou sentindo mais. E não é contrição não, é realmente vergonha de saber que até o que eu estou ensinando é uma, entre aspas, novidade para mim. Novidade. Entre aspas, por ser irônico. Essa parte que é esse arrependimento, a gente encontra um pouquinho, se não é usar o dia falar isso, nos apóstolos, que eles sofreram muito, depois que Cristo subiu, e eles pareciam que demonstravam isso. Sofreu o que sofreu e continuaram. Irmãos, vamos orar. Como que o Ronaldo falou? Lembra que os apóstolos andavam com Cristo e amavam a Cristo? Irmão, você ama Deus. No fundo do coração, você ama Deus. Mas esse amor não é constante. Porque nós o trocamos. Aí nos envergonhamos acordando de manhã, acordando pela manhã e falando assim, que vergonha, Senhor, que vergonha, por que eu fui achar segurança nisso? E nos arrependemos. Aí vem o alívio, não é isso? Aí vem, mas a coisa passa, igual Faraó, passou a praga, volta a praticar aquilo ali. Aí depois ali achando que Deus vai ser sempre complacente comigo. Faz contigo não, eu não te perdoo de novo. A Bíblia fala que se confessarmos os nossos pecados, só uma coisa, se confessarmos segundo o Espírito de Deus, Ele é o quê? A carta de João, 1 João. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Ou seja, então, dos teus pecados não vão mais me lembrar. Eu vou tirar esse peso que está atormentando você. Amém? Vamos colocar de pé, irmãos. Domingo que vem, se Deus assim der graça. Alguém vai viajar aqui domingo? Não, né? Tem agora que perguntar. Não. Não vai sair não, né? Vamos orar. Vamos fazer uma oração em especial, uma intercessão pela família da Silvia, a tia dela está lá em São Paulo. Vamos colocar em oração aqui agora, porque muitas pessoas, por não conhecerem a palavra e nem o amor de Deus, se consolam com coisas que a nós é muito insalubre, é danosa, e eles se consolam com isso, sabe? Buscam refúgio. E vamos orar para que Deus, o Senhor, realize uma obra de conversão, de arrependimento no coração da família da Silvia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, meu Deus querido, Deus amado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu confesso a minha vergonha diante do Senhor, Pai, porque até mesmo recebendo de Ti a incumbência, Pai Santo, de falar aquilo que é do Teu desejo, Pai Santo,
eu pormenorizei como eu queria fazer, Pai, e Tu me impediste, Senhor Deus. Senhor, me perdoa o meu pecado, Pai. Senhor, meu Deus, me concede a chance de, no domingo que vem, Pai Santo, visite esse arrependimento em mim, porque procedi mal, achando que poderia tratar a Tua vontade, Pai Santo, com leviandade, Senhor Deus amado. Meu Pai querido, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor perdoe os meus irmãos, Pai. Assim como o Senhor está perdoando o meu pecado, perdoe meus irmãos. Senhor, meu Deus, faça com que eles despertem, Senhor, meu Deus amado. A todos os irmãos na face da terra, despertem, porque o dia está se aproximando. A nossa partida está se aproximando. E estamos como aquelas virgens loucas, despreocupadas e dormindo sono profundo. Senhor Deus amado, eu quero lhe pedir, Pai Santo, pela Tua infinita compaixão e misericórdia, que o Senhor vá de encontro a cada familiar da Silvia, da nossa irmã Silvia, lá em São Paulo, Pai. A sua tia, Toninha, Senhor Deus amado, as suas irmãs, Pai Santo, a Silmara, a Sandra, Senhor Deus amado, visita os seus parentes, as pessoas chegadas à família, Pai. Senhor, em nome de Jesus Cristo, os sobrinhos, Senhor meu Deus, retira o pecado do meio da família, Pai Santo, convertendo os corações. Envia, Senhor meu Deus, pessoas tementes ao Senhor para lhes falar ao coração. E quando a Tua serva for ter com eles, também seja instruída a falar da salvação de suas almas, Senhor Deus amado. Meu Pai querido, nós lhe pedimos que tenha compaixão, Senhor Deus amado. Toma a Sandra nas suas mãos, Senhor meu Deus. Sabemos que a situação, muitas vezes a pessoa não expressa, Senhor Deus, de forma visível a tristeza que está no coração. Senhor Deus amado, a amargura e arrependimento. Senhor meu Deus, toma Silmar nas suas mãos, Senhor Deus amado. Trabalha no coração da família, Pai Santo. Senhor Deus amado, já de muito tempo, Pai querido, é o desejo do coração do Teu servo, Pai Santo, fazer essa oração. Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, usa a Tua serva como instrumento para a família, porque ainda há tempo, porque estão vivos, Senhor Deus amado. Então que ela tenha a capacidade vinda do Senhor para explanar a salvação de suas almas diante de Deus. O plano de salvação para suas almas. De que não há redenção sem Cristo. De que não há nenhum tipo de escape após a morte, Senhor Deus amado. Senhor amado, ilumina o nosso coração. Faz-nos luz a esse mundo, Senhor Deus amado. E que não sejamos hipócritas ou ouvintes negligentes, Pai Santo, que ouvem, mas não praticam, Senhor Deus amado. Senhor, em nome de Jesus, nos conduz para casa, Senhor Deus amado, debaixo da Tua mão protetora nesse dia. Senhor amado, em nome de Jesus, e já te pedindo mais uma vez, pelo domingo que vem, Pai Santo, concede a graça e satisfaz a Tua vontade em nome de Jesus Cristo, Pai Santo. Amém.